6. Trouxe sua Bíblia, meu irmão? Amém? Se você não trouxe sua Bíblia, você está fadado aí a ser roubado, assaltado pelo reino das trevas. Está pensando que o negócio é sério? É sério. E outra coisa, aprenda o Salmo 23, viu? O pastor veio pregar aqui na Nova Iguaçu, isso há muito tempo atrás. O ônibus foi assaltado e ele não se conformou com aquilo. Não, eu assaltado não, eu sou um servo de Deus, não admito ser assaltado dentro desse ônibus. Aí o ladrão olhou e falou assim: o senhor é bem abusado, hein? Não, eu sou um servo do Senhor. Ah, você é servo do Senhor, então levanta aí e me recita aí o Salmo 23. O ladrão conhecia a Bíblia, né? Aí o irmãozinho se colocou de pé e começou: o senhor é o meu pastor e nada me faz falando. Aí você, realmente tu conhece a Bíblia? Ó, ninguém assalta esse homem não, hein? Deixa ele aí tranquilo, ninguém assalta ele não. Por que eu estou falando isso, querido? Se você não souber o Salmo 23, tu vai ser assaltado, vão te roubar, vão te levar tudo. Não, o ladrão vai perguntar para você recitar o Salmo 23, você não sabe, né? Então, use sua Bíblia. Olha só, olha aqui para mim. Deus nessa manhã, Ele tem uma palavra de encorajamento para você. A palavra de hoje não é que não seja para você, mas eu acho muito difícil que alguém dentro de um santuário como esse, você que nos assiste pela internet, alguém que não esteja passando ou vivendo momentos de lutas, momentos de traumas emocionais. É muito difícil hoje você lidar com uma pessoa que não esteja vivendo tempos de tribulações, tempos de enfermidades, tempos de angústias. Muito difícil. Costumeiramente a gente chama esses momentos de desertos. E aí você vê muitas e muitas pessoas passando por momentos de adversidade, e aí geralmente você escuta alguém dizendo assim: rapaz, eu estou passando por um deserto na minha vida. Comumente a gente está ouvindo isso, não só dentro da comunidade evangélica, a Igreja de Jesus Cristo, mas até mesmo no mundão aí fora. As pessoas estão dizendo isso: eu estou passando por um deserto terrível. Foi por isso que Deus colocou no meu coração a mensagem desta manhã, e o tema da mensagem é um encontro no deserto. Um encontro no deserto. Mas interessante nisso tudo é que a vida tem me ensinado que são justamente nos desertos da vida que nós aprendemos a lidar com as nossas adversidades. E alguém poderia me perguntar: por que, pastor? Porque são nos momentos das nossas adversidades que mais dependemos de Deus. São nas nossas adversidades. E hoje nós estamos trazendo então essa palavra para você, uma palavra que vai ser compartilhada essa semana nos pequenos grupos, a respeito dessa coisa tão chata que muitas vezes eu e você estamos enfrentando, que são os desertos da nossa vida. Vamos orar? Curve sua cabeça. Senhor, mais uma vez nós nos encontramos na Tua presença. E a nossa oração nesse momento, Pai querido, é em favor da Tua palavra que será ministrada. Que essa palavra venha provocar transformação em nossa vida. Eu sei que existe um objetivo muito grande dentro do Teu coração quanto a isso. Então permite, Pai, que nós possamos ouvir, absorver, mas acima de tudo viver o poder dessa palavra. E em vivendo o poder dessa palavra, a gente possa encontrar os socorros para as nossas maiores necessidades. Seja com o Teu povo, nós oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque é sobre esses textos que eu quero comentar com você. Mas antes eu preciso situar você a um contexto desse texto do qual nós estamos tomando por base para trazer a palavra dessa manhã. Se você reparar,
dá uma olhadinha aí, capítulo de número 18, você vai perceber que no capítulo 18, Deus está prometendo, Deus faz uma promessa, Ele promete um filho a Abraão e a Sara. E aí, a expectativa, o que eu vejo aqui dentro desse capítulo 18, é um sentimento de esperança, porque Deus prometeu um filho a Abraão e Sara. Então, o contexto é esperança. Mas aí, quando você chega no capítulo de número 16, que é justamente o que a gente vai estar se baseando, no capítulo de número 16, a esperança vai sair de cena para chegar e dar lugar à desesperança. Veja bem, antes a esperança, agora a desesperança. Esperança, desesperança. Há uma mudança radical no que a palavra está nos mostrando aqui. O sentimento de desesperança acontece porque já haviam se passado 11 anos daquela promessa de Deus a Abraão e Sara a respeito de um filho. 11 anos se passaram. E aí o casal começa a viver um tempo de desesperança. Nada tinha acontecido. Deus prometeu, mas não aconteceu. Abraão, diz o texto, já estava com 86 anos. Aí, gente, esse sentimento de desesperança, ele era tão forte. Eu quero que você preste bem atenção nisso aqui. Esse sentimento foi tão forte que Sara, desiludida, ela faz uma proposta indecente ao seu marido. Abraão, já que o Senhor não me concede ter filhos, vou sugerir uma coisa para você. Possua a minha escrava, tenha um filho com ela, e quem sabe, já que Deus não quer me abençoar, através desse filho, eu possa formar a minha própria família. O nome dessa escrava, do qual Sara estava sugerindo, era Agar. Agora, olha só o que pode fazer uma pessoa quando ela deixa de confiar na palavra do Senhor. Sara, sem nenhuma esperança daquilo que Deus havia falado para ela e Abraão, ela sugeriu, na verdade, ela entregou a sua escrava para ter relação sexual com o seu marido, para que, em gerando um filho, ela pudesse então constituir a sua própria família. Muito embora nessa época, ou seja, na época então, isso era muito comum, esse tipo de postura entre o povo da Mesopotâmia, era comum isso. Uma mulher que tinha dificuldade, uma mulher estéril, ela não tinha condições de dar luz, isso era comum, ela pegar a sua empregada, a sua escrava, e oferecer ao seu marido para que tivessem relações, e a partir do momento que viesse o filho, então ela tomaria conta, ela criaria ou formaria a sua própria família. Isso era comum, isso era normal, mas o que está em questão aqui não é essa postura, não é essa cultura. O que está em questão aqui é que Sara e Abraão não tiveram paciência para esperar a resposta e o cumprimento da promessa de Deus na vida deles. Eles abriram mão de um processo divino para colocar em prática o esforço humano. Aí é que está o X da questão. E uma lição preciosa eu aprendo aqui, queridos. Meu irmão, você não deve cumprir os propósitos divinos com a tua própria força, sem autorização, logicamente, do Espírito Santo. Porque muitas vezes Deus, Ele coloca um propósito na minha vida, na tua vida, do qual eu e você vamos ter a participação ativa. Mas mesmo assim, eu só posso ter a minha participação ativa com a autorização do Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, Deus está falando para mim e para você nessa manhã, que nós não podemos ser precipitados. Ora, se Deus prometeu, Deus vai cumprir. A palavra diz que Ele não é um Deus de mentira. Mas o problema é que muitas vezes a nossa ansiedade nos leva a tomar atitudes que venham passar à frente daquilo que Deus já determinou como uma promessa na minha vida e na tua vida.
E talvez você esteja vivendo hoje um tempo de ansiedade. Alguma coisa que você tem certeza que é projeto de Deus para a tua vida, mas Deus está demorando um pouquinho, aí você quer começar a agir com as suas próprias mãos. O que você precisa fazer, meu irmão, é você tem que esperar, e você tem que orar, ter paciência e aguardar pelas providências do Senhor. E aí, irmãos, quando nós tentamos alterar o processo divino, guarda bem o que eu vou te falar, nós temos que arcar com as consequências. Toda vez que o homem tenta alterar o projeto de Deus na vida dele, ele tem que arcar com as consequências da sua precipitação. Aí diz aqui o texto que assim que Agar descobriu que estava grávida, aquela relação gerou realmente uma criança, ela se torna uma mulher grávida, sabe o que ela faz? Ela começa agora a desprezar a sua senhora. Agar tinha conhecimento de que Sara era uma mulher estéril. E agora ela, como escrava, grávida, ela passou a humilhar a sua senhora. E aí você começa a perceber aqui que o papel vai se inverter. Mesmo sendo Agar uma escrava, ela passa a desrespeitar a sua senhora, ela passa a humilhar a sua senhora. Acho que na cabeça de Agar, o que ela queria era o seguinte: bom, eu sou escrava, tenho que ser tratada como senhora, e a senhora, que é a minha senhora, tem que ser tratada como escrava. O marido dela tem que desprezá-la também, porque na verdade sou eu que estou gerando um filho desse homem, e ela, que é a senhora, nada. Talvez isso estivesse passando na cabeça de Agar. Bom, vai dizendo o texto, Agar deu à luz a um filho, que se chamou Ismael. E aí a gente sabe muito bem, conhece bem a história de Ismael, vai surgir uma grande raça, uma grande nação, que são os árabes, né? E até hoje eles estão competindo, né? É uma tristeza a gente ver, ainda hoje, nos dias de hoje, essas duas descendências em lutas, em guerras. Vamos voltar ao texto. Bom, eu tive vendo aqui com vocês que primeiro há um tempo de esperança, depois o contexto torna-se desesperança, falta de paciência, e agora a gente vê aqui que o contexto é de vingança. Vingança. Porque Sara, ela toma postura de senhora. Não, eu sou a senhora. Tudo bem, você, Agar, você é a escrava, você está grávida do meu marido, mas eu sou a senhora. Aí sabe o que ela vai fazer? Diz a palavra de Deus que ela começa a perseguir Agar. Mas perseguição dura. E aí diz o texto que Agar, não suportando mais a perseguição da sua senhora contra ela, ela foge para o deserto. E aí, irmãos, é aqui que começa o que Deus quer tratar com a minha vida, com a tua vida nesta manhã. Tem a ver com o nosso caráter. O que Deus quer falar para mim e para você nesta manhã é um tratamento do nosso caráter. E assim como Ele fez com Agar, permitiu com Agar, muitas vezes Ele permite comigo e com você. Muitas vezes nós precisamos entrar num deserto para sermos tratados pelo nosso Deus. E aí alguém poderia perguntar, mas pastor, por que um deserto? Por quê? Eu quero tomar por base que foi o próprio Senhor quem permitiu isso. O Senhor tirou Agar do convívio da comunidade, fez com que ela fosse para o deserto, e é lá no deserto que o Senhor vai tratar do caráter dessa mulher. E aí eu quero dizer para vocês que algumas verdades que nós tiramos a respeito desse texto vão nos abençoar nesta manhã, para que eu e você também venhamos tomar posse das promessas de Deus. Levanta a tua mão, eu creio que Deus tem promessa na vida de vocês. Você recebe essa palavra? Eu creio. Mas muitas vezes, querido, essas promessas não chegaram, porque nós estamos vivendo um tempo de impaciência, de desesperança. E aí esse texto vai me mostrar que muitas vezes eu e você, para recebermos essas promessas, temos que ir para o deserto, para que Deus possa tratar da nossa vida. Ainda que a gente tenha que viver e conviver com os nossos desertos existenciais, Deus quer tratar hoje, nessa manhã, a respeito daquilo que diz a mim e que diz
a você. É interessante como Deus trata o nosso caráter. E mais interessante ainda é o fato de muitas vezes Ele nos levar para esse deserto para falar alguma coisa com a gente. Porque quando você vai para o deserto, você não leva a tua família. É você sozinho, é você e Deus. E geralmente a gente se vê dizendo, por que esses desertos vêm sobre mim? Por quê? E tem gente que vai um pouquinho a mais. Tem gente que fala assim, por que o deserto chega na minha vida se eu sou um servo de Deus? Eu confio em Deus, eu acredito em Deus, eu estou servindo a Jesus Cristo e estou passando por um deserto. Por quê? Não deveria ser assim, porque eu sou servo do Senhor. E por que eu tenho que entrar num deserto para Deus trabalhar o meu caráter, para Deus trabalhar a minha vida? Foi assim que Deus fez com essa mulher e é assim que Deus quer fazer conosco nesta manhã. Até porque, gente, quando eu começo a perguntar por que Deus me leva para um deserto, por que Deus me leva a passar algumas aflições para trabalhar na minha vida, eu recorro à palavra de Deus. Aí eu vejo lá no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, foi o próprio Jesus quem fez isso. Foi o próprio Jesus quem falou isso. E olha, presta bem atenção, porque o contexto é muito interessante. Jesus, quando ele fala essas palavras que eu vou ler agora para você, ele levou os seus discípulos para um ambiente maravilhoso, à beira de um riacho, debaixo de uma sombra, tranquilidade, tudo calmo. E Jesus vai usar esse ambiente para falar o oposto para os seus discípulos. Aí Jesus vai dizer, olha, digo-vos essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Olha só, neste mundo vocês terão aflições, ou seja, desertos. Aí Jesus continua, contudo, tenham bom ânimo, tratamento, deserto, tratamento. E depois Jesus continua, eu venci o mundo, ou seja, as minhas vitórias, as tuas vitórias sobre os desertos da vida. Será que eu posso ouvir um glória a Deus? Primeiro, nós temos um deserto. Depois vem um tratamento. Quando somos tratados pelo Senhor, Ele nos concede a vitória. Você pode aplaudir a Deus por causa disso? Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, olha, sobre vocês virão desertos. Mas vocês podem ficar tranquilos, podem ficar animados, porque eu vou dar a bênção para vocês. Em outras palavras, Jesus está falando, se alegrem. Aí a gente fica meio confuso. Senhor, como é que eu vou ficar alegre num deserto? Como é que eu posso ter sentimentos de alegria se eu estou convivendo com um deserto? Gente, é simples. É muito simples. É no deserto que o Senhor vai mudar a história da sua vida. Talvez nada ainda aconteceu porque você não tomou consciência disso. Quando eu e você estamos atravessando um deserto, significa que Deus vai mudar a história da nossa vida. Fala com a pessoa que está ao seu lado assim, você está vivendo no deserto? Então se prepara, porque Deus vai trazer uma virada na tua vida. Deus vai virar a tua história. Deus vai fazer coisas maravilhosas na tua vida. E aí Deus vai fazer isso de duas maneiras. Primeiro, para termos a nossa fé provada e o nosso caráter tratado. E em segundo lugar, por causa das nossas próprias atitudes erradas diante de Deus. Duas coisas eu vejo aqui, para Deus trabalhar em cima da gente. Pois bem, gente, o grande problema de Agar foi desprezar Sara. Esse foi o grande problema dessa escrava. Ela se deixou dominar pela soberba. Ela deixou fugir das suas mãos a humildade de ser serva, para dar lugar ao orgulho. Esse foi o grande problema dessa mulher. E aí o que eu vejo aqui é que quando nós também permitimos essas atitudes na nossa vida, quando eu deixo de servir ao meu Deus como devo servi-lo, quando eu começo a servir a Deus, eu começo a ter uma certa projeção, e aí eu me deixo tomar pelo um orgulho, eu me torno um camarada orgulhoso, vaidoso,
por causa daquilo que eu tenho feito, Deus vai nos levar para um deserto. Vai nos levar. Para a gente ser tratado, a gente precisa ser tratado, gente. A gente precisa ser mudado na nossa vida. Se a gente não permite isso, a gente acaba se tornando reféns das nossas próprias atitudes. E eu tenho visto um montão de gente por aí reféns de atitudes. Atitudes precipitadas, atitudes de vaidade, de orgulho. Gente presa a isso, que precisa ter essas correntes arrebentadas pelo poder de Jesus Cristo. Todas as vezes que nós permitimos que essas atitudes tomem conta da gente, significa, em outra visão, é que nós estamos sendo empurrados para os desertos. Parece que Deus, ele deixa passar um furacão para nos levar para o deserto. E são nesses desertos que a gente tem a nossa vida consumida, nos tornamos aprisionados pelas nossas dores. Nos desertos, a gente se sente como que arrebatados. A gente estava vivendo um tempo de glória, um tempo de bênçãos, um tempo de prosperidade, mas por causa das nossas atitudes, por causa dos nossos orgulhos, o Senhor nos arrebata e nos coloca lá no inferno, no deserto, para podermos passar por um tratamento que não deixa de ser um inferno. Eu vou perder o fio da meada? Deserto é o inferno. E aí, aproveitando o fio da meada, porque se eu estou no tempo de glória e Deus me arrebata, me leva para o deserto, e eu digo que é como se fosse o inferno, muitas vezes as pessoas estão lá no deserto e elas falam assim: não quero mais saber de Deus. Se seguir a Jesus Cristo é isso, e me trouxe para cá, eu prefiro não servi-lo. Por isso que você vê um montão de gente aí ficando pelo meio do caminho. Uma coisa de bom eu vejo nisso daqui. Eu começo a aprender que deserto não é só lugar para a gente chorar, para a gente se lamentar, para a gente espernear. Deserto é lugar também para nós reavaliarmos as nossas verdades e darmos permissão para sermos tratados pelo nosso Deus. E quais são essas verdades que nós precisamos avaliar? Anota aí, primeira verdade que esse texto me ensina é que deserto é lugar de encontro com Deus. Agar, depois de tanto humilhar Sara, ela não aguentou quando o processo se inverteu. Ela humilhou, Sara só escutou. Aí quando Sara respirou, falou assim: agora aguenta, Agar, que vem uma pressão sobre você. Ela começou a perseguir, aí diz o texto que Agar não suportou a pressão, a perseguição da sua senhora, e ela foge para o deserto. Diz lá o versículo de número 7, você está com a sua Bíblia aberta, acompanha aí. Se você não tem sua Bíblia aberta, pena de você deveria estar com a tua Bíblia aberta, mas aí você pode acompanhar no multimídia. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. Irmãos, não tem jeito. As nossas atitudes erradas vão nos levar ao encontro com Deus no deserto. E uma das coisas que eu acho interessantes que acontece nesses nossos encontros com o Senhor no deserto é que lá no deserto nós não temos como usar as nossas máscaras. Lembra da mensagem de domingo passado? Quem esteve aqui domingo passado pela manhã? Ó, você lembra? Lá no deserto não tem como a gente usar das nossas máscaras. Lá no deserto o negócio é diferente, porque quando esse encontro acontece, eu com o meu Deus, nos meus desertos existenciais, eu não posso diante de Deus mostrar um Jaziel que não é o Jaziel.
Eu não posso mentir para Deus dizendo que, Deus, eu sou esse camarada que eu não sou. Porque no deserto, a gente se encontra face a face com o Senhor. E quando nós estamos face a face com o Senhor, frente a frente com o Senhor, nós não temos como usar as nossas máscaras. Elas deixam de existir. Sabe por quê, querido? Ninguém conhece mais você do que você mesmo, do que o nosso Deus. E uma outra coisa, estar frente a frente com Deus, é preciso ter muita coragem. Como diz o nortista, tem que ser cabra macho, para estar face a face com Deus e mentir diante de Deus. Você num deserto existencial, face a face com Deus, você teria coragem de mentir para Deus? Não, Deus. Não é bem assim. Essa não é a minha história. E Deus está dizendo, não, essa é a tua história. Não, Deus, eu não sou assim. Deus está dizendo, não, você é assim. Não, Deus, os errados são os outros, eu estou certinho. Deus está dizendo, não, é você que está errado. E você está aqui para ser tratado. Você teria coragem de indagar, questionar, mentir contra um Deus que sabe de todas as coisas? E aí temos de dizer, na verdade, quem somos. E quem somos? Gente, diante de Deus, eu e você somos as pessoas mais dependentes dEle. E ai de mim e de você, se nós tirarmos esse processo de dentro do nosso coração. Coloca a mão no teu peito em nome de Jesus, diga, eu sou dependente do meu Deus. Nós não temos que ter vergonha para falar isso não. Porque tem uma outra questão aqui, quanto mais eu prolongar no meu questionamento com Deus, dizendo que não mereço o deserto, mais Deus vai me permitir que eu fique no deserto. Porque deserto é lugar de tratamento. Repita comigo, deserto é lugar de tratamento. Então, quanto mais tempo eu negar, quanto mais tempo eu discutir, questionar, Deus vai permitir que eu fique no meu deserto. Olha aqui para mim. Querido, não importa quais são os seus desertos. O certo é que o Senhor vai aparecer. É um encontro que Ele marca com você. Ele vai querer conversar com você. Ele vai querer fazer perguntas diretamente para você, que só você pode responder, porque é eu e você, é Deus e nós no deserto. Então as perguntas que Ele vão fazer não tem a ver com a minha esposa, com os meus filhos, com a igreja. Ele vai fazer perguntas a meu respeito e a teu respeito também. Então Ele vai fazer perguntas. Esteja preparado para responder essas perguntas que Deus vai fazer para você. E para isso existem esses momentos de deserto, justamente para que Deus possa encontrar, ter um bate-papo comigo, com você, fazer uma avaliação. Ele vai avaliar a tua postura, a tua vida, e aí sim, de acordo com tudo aquilo que a gente for sincero diante dele, Ele vai dizer, acabou o tempo de deserto, vem o tempo de paz. Somente dessa forma. Segunda verdade que eu vejo aqui nesse texto, e ele me ensina que desertos, ou o deserto, é lugar de decisão. Dá uma olhadinha aí no versículo de número 8. E perguntou-lhe, ou seja, o anjo do Senhor perguntou a ela, Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Bonito, né? De onde você vem? Para onde você vai? Lugar de decisão. É lá no deserto que Deus vai exigir então as nossas respostas. O Senhor quer que, como nós já declaramos aqui, que a gente seja dependente dEle, mas Ele quer saber, Ele faz questão de saber se a gente vai continuar se escondendo dEle. Porque tem muita gente que vai para o deserto, consegue sair do deserto, mas depois acaba voltando para o deserto. É gente que mantém uma vida de esconderijo diante de Deus. Isso tem a ver com o nosso comprometimento, irmãos. Isso tem a ver com a aliança que nós fazemos com o nosso Deus.
Eu acho interessante como muitas pessoas têm a capacidade de, diante da igreja, diante do pastor, diante de Deus, dizer que está comprometido com a igreja, comprometido com a visão da igreja, comprometido com os serviços do Senhor na igreja, e passa um tempinho e ele deixa tudo para lá. Gente, olha, quando a gente passa pelas águas do batismo, quando a gente se entrega a Jesus Cristo e passa pelas águas do batismo, é isso daqui, ó. É Deus nos mostrando uma aliança, Ele vai fazer assim, ó, está casadinho aqui comigo, isso aqui é comprometimento. Aí você já reparou que tem um montão de gente que não quer comprometimento com Deus e com a igreja do Senhor? Olha quanta gente aí. Aí me lembra um quadro que diz assim, é só isso? Cadê os outros? Cadê os outros? Essa semana eu tive um encontro com os líderes de pequenos grupos e fiz uma cobrança. Aliás, se você é líder do pequeno grupo e você não veio, você deveria ter vindo, hein? Deveria ter vindo. E eu sei quem faltou porque eu tenho uma relação lá. Depois não vai reclamar. E eu quero dar uma chamada à atenção de você que é membro da igreja que não participa de um pequeno grupo. Acho que já está na hora de você parar com as suas vaidades e se integrar a um pequeno grupo. Porque aqui na igreja todo mundo caminhamos juntos. E se os pequenos grupos têm sido uma bênção na nossa igreja, não fica fora dessa bênção não, irmão, porque um dia tu vai chorar. Um dia você vai chorar. Eu não preciso disso. Olha, cuidado com o orgulho. Foi o orgulho que levou Agar para o deserto. Cuidado. Então você que é líder de pequeno grupo, uma puxada na reunião, faz a avaliação lá dos teus liderados e começa a trabalhar com eles durante a semana. Domingo que vem eu quero ver todo o teu pequeno grupo aqui na igreja de manhã. Porque eu vou cobrar. Eu vou cobrar. Afinal de contas, eu não quero somente líderes. Eu quero gente pastoreando comigo, gente me ajudando a pastorear essas vidas aí. Então, se você só acha só que é líder de pequeno grupo, está no bem bom, tu está completamente errado. Entrega o teu cargo, a gente coloca outro no teu lugar, porque líder de pequeno grupo tem que trabalhar. E a gente falha nesse nosso comprometimento. E aí Deus é muito claro na sua palavra, a gente só sai do deserto quando tomamos decisões com Ele, não adianta. Se você não toma uma decisão com Deus a respeito da sua vida, Deus vai permitir que você continue nos seus desertos. Meu irmão, como é que está o teu comprometimento com o Senhor? Não estou falando comprometimento comigo, eu estou falando do teu comprometimento com o Senhor. Como é que está? Como é que anda? Será que você está tão acomodado que não percebe isso? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Gente, esse período de preparação para a conferência espírita está me deixando apavorado, preocupado. Eu vim de uma igreja que no mínimo essa hora, nos tempos áureos, nos tempos passados, não tinha lugar para mais ninguém, de tão cheia que era a igreja do domingo pela manhã. Aí hoje, há uma semana atrás eu ligo e fico sabendo que domingo de manhã, no máximo 50 pessoas dentro de uma igreja. As grandes igrejas potências da Convenção Batista Carioca estão passando por isso. Igrejas que antes tinham mais de 900 mil membros, hoje a frequência dominical é 80, 100 membros. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Ah, pastor, mas tem mais de 100 aqui. Eu estou completamente frustrado. Porque se fosse uma igreja que não apresentasse um programa elaborado, estruturado para abençoar vidas, tudo bem, mas nós estamos fazendo isso. Então,
Dá uma catucada na pessoa que está ao teu lado e fala assim: meu irmão, desperta tu que dormes. Sacode mesmo que eu estou vendo gente que está dormindo aí, meu Deus do céu. Acorda aí. Esse mesmo Deus que me leva para o deserto, me deixa lá sozinho para estar face a face com Ele, é o mesmo Deus que quer tratar do meu caráter, da minha vida, com a mesma intensidade de desejo. Ele quer me tirar do deserto. Não fique pensando que Deus só quer levar você para o deserto. Não, o mesmo desejo que Ele te leva para o deserto, arde no coração dele o desejo de tirar você do deserto. Deus quer tratar da nossa vida. Terceira verdade que eu encontro no texto, nós vamos terminar. Vamos ler todos juntos? Deserto. Vamos ler todos juntos o versículo de número 9? Disse-lhe, então, vamos lá? Desperta tu que dormes. Disse-lhe, então, sujeitar-se a ela. Gente, nós estamos vivendo tempos difíceis, um tempo realmente muito complicado. O povo de Deus já não se humilha mais. Incrível isso. O povo de Deus já não se humilha mais diante de Deus para confessar os seus pecados. Incrível isso. Domingo passado à noite eu estava pregando lá na Igreja Batista Cruzeiro do Sul, um culto para jovens, estava falando isso lá. O povo de Deus hoje está tão acostumado com os com os deslizes, com os escorregos da vida, que ele já não sente nem mais vontade de confessar pecado. Eu estou pecando todo dia, fazendo a mesma coisa, não vou nem pedir perdão a Deus. Ficou acostumou já com a vida de pecado. E eu não estou falando aquele negócio do pecado, não, pecados mesmo. Coisas simples que se tornam pecados na nossa vida. Aí o camarada já não sente mais, não tem necessidade de... Hoje a gente está vivendo esse evangelho do comodismo. Eu não tenho tanta necessidade de estar falando para Deus aquilo que está se passando na minha vida. Então eu pequei hoje, vou pecar amanhã, e Deus sabe que eu vou pecar depois de amanhã, então deixa para lá. Ou então eu vou fazer o seguinte, eu vou reunir todos os pecados do mês, e no último dia do mês, aí eu me ajoelho e falo, perdão, Deus me perdoa, porque, não, mas amanhã provavelmente eu vou ser diferente, aí no outro dia Ele está fazendo a mesma coisa. Perdeu o sentido de vergonha dos seus pecados diante de Deus. Essa é a comunidade que nós estamos vivendo. O povo já não tem mais coragem para fazer isso. Não é nem coragem, não se sente mais incentivado a fazer isso. O povo já não volta mais para o Senhor para agradecer pelos livramentos, dando a entender que livramentos não passa mais do que obrigação do Deus Pai para com os seus filhos. Não, Deus tem a obrigação de me dar o livramento. Se Deus não me livrou de um assalto, Deus não é Deus. Deus está errado, Deus está pisando na bola comigo. Mas aí quando tem um livramento, ele fala assim, não, isso é obrigação de Deus, eu sou filho dele, ele tem mais é que me proteger. O povo de Deus hoje está vivendo dessa forma. O povo de Deus já não sente tão forte, já não se sente tão forte, porque permitiram se tornar cheios de si, e por causa disso já não se humilham mais diante do Senhor. Tem gente que já está chamando Deus de você. Não tem mais coragem de se humilhar diante de Deus. Mas quando Ele te leva para o deserto, Ele vai fazer esse tratamento. Ele vai mudar o teu caráter. Ele vai mudar a tua personalidade.
O povo de Deus hoje está tão à vontade em relação, sabe, a esse negócio de comprometimento, de vida cristã, que eu percebo que a grande maioria abraçou o que disse o profeta Isaías no seu livro, no capítulo de número 6. Quando Isaías, diante da santidade do Senhor, tentando tirar o seu corpo fora, ele disse: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e que habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí, o povo de Deus parece que pegou essas palavras do profeta e se acomodou diante de todas as coisas. E aí permitiu que um estilo mundano de vida fosse seu próprio estilo. Ele se esquece que esse mesmo Isaías, quando falou isso, lá no final do texto, ele vai se apresentar: Senhor, é para mudar toda a história dessa nação. Eis-me aqui, muda o meu caráter, muda a minha personalidade. Eu quero deixar de ser esse homem de impuros lábios. Eu quero transformar essa nação de lábios impuros. É eu com o Senhor, eu vou fazer isso, eu me apresento. A geração de hoje não se apresenta para fazer essa transformação. Porque, em primeiro lugar, ela não permite que a transformação seja a partir da sua própria vida. E aí, irmãos, eu fico me questionando: será, meu Deus, que nós vamos ter que passar pelo mesmo processo que Isaías passou? De vir um anjo do Senhor e pegar uma brasa viva com uma tenaz e queimar a minha boca, a tua boca, os nossos lábios, para que a gente não venha mais falar coisas profanas? Será que nós vamos ter que passar pela mesma experiência? Mas não é só o falar as coisas profanas, isso tem a ver com as nossas atitudes mundanas. Eu nunca vi tantas atitudes mundanas no contexto hoje da Igreja de Jesus Cristo. E não só as nossas atitudes humanas, mas os nossos costumes humanos. Meu Deus do céu, onde nós vamos parar? Aquilo que a gente vê como cultura do mundo, nós estamos vendo hoje na cultura da Igreja de Jesus Cristo. Precisamos tomar um propósito quanto a isso, irmãos. Não só aquilo que falamos, não só as nossas atitudes, os nossos costumes, mas também as nossas práticas mundanas. Práticas mundanas. Tem muito crente que está praticando coisas do mundo. E quem não toma um propósito diante de Deus, vai para o deserto. Para ser destruído, não. Para ser tratado. Tratado. Quarta e última verdade que esse texto me ensina. Vamos ler todos juntos? Querido, segura aí na cadeira. Segura aí na cadeira. Pode segurar. Olha só o que o Senhor está dizendo no versículo de número 10. Disse mais o anjo. Vamos ler todos juntos? Multiplicarei Essa é a promessa de Deus para você nesta manhã. Essa é a promessa de Deus para mim e para você nesta manhã. Por isso que eu pedi para você segurar na cadeira. Deus é maravilhoso. Deus, Ele leva a gente para o deserto, Ele trata da gente, Ele cura a gente, mas Ele fala assim: olha, está tudo bem? Agora você vai ter o teu tempo de paz, você vai ter o teu tempo de prosperidade. Multiplicarei. Multiplicarei. Sabe o que significa? Significa promessas de vitórias sobre os nossos desertos. E como o nosso Deus é um Deus tremendamente especialista em nos abençoar, isso significa também que o tempo de escassez acabou. Você está vivendo o tempo de escassez? Acabou. O Senhor está tratando a tua vida, meu irmão. O tempo agora é de prosperidade espiritual. Ó, a gente tem promovido isso aqui, hein? A gente tem feito isso daqui, hein?
Só não prospera espiritualmente nessa igreja quem não quer. Quem não quer. E aí, olha, o Senhor, Ele começa a trazer esperança onde há desesperança. Querido, se há desertos emocionais na tua vida, o Senhor nesta manhã está prometendo libertação. Se há desertos de prisões, o Senhor promete liberdade aos cativos. Se há desertos financeiros, o Senhor está prometendo tempo de abundância. Confia no Senhor, meu irmão. Aquela conta que você não conseguiu pagar no mês passado, seja fiel a Deus. No próximo mês você vai ter dinheiro para pagar as 3 próximas parcelas que você ainda não pagou. Ó, isso é fruto de fidelidade, irmãos. Isso me faz lembrar um tempo terrível que eu passei aqui na liderança dessa igreja, na frente dessa igreja, quando nós estávamos construindo esse templo. Foi uma semana tremendamente agitada para mim. Primeiro, a ansiedade de entregas de materiais. E aí, quando eu vi um caminhão, uma carreta, quase não dava aqui na frente da igreja, o camarada fazendo uma manobra, entrando de ré aqui, irmão João lembra disso, vindo de Volta Redonda para descarregar ferro para a construção desse santuário. E eu feliz da vida, mas aí ao mesmo tempo eu falei assim, meu Deus, mas a gente tem uma parcela para pagar. A gente tem parcelas para pagar dessa ferragem. Eram ferros imensos, grandes. E aí eu me lembro que numa sexta-feira, isso foi numa segunda-feira, na sexta-feira eu tive um encontro com o irmão, saudoso irmão Machado. Eu falei, irmão Machado, essa semana todinha eu não consegui dormir. Por quê, pastor? Irmão Machado, eu estou vibrando, os ferros chegaram, o material está chegando, mas irmão Machado, eu sei que em relação àqueles ferros, a parcela é alta, irmão Machado. E eu estou preocupado, a gente tem que cumprir o nosso compromisso financeiro, a gente não pode deixar a igreja ficar no vermelho, e a gente tem um compromisso com uma empresa, como igreja a gente tem que pagar. Irmão Machado, eu não sei, eu estou tão angustiado. Irmão Machado olhou para mim, pastor, abriu aquele tradicional livrinho, né, do irmão Machado. Aí disse, pastor, o que eu posso falar para o pastor é a visão da multiplicação dos pães e peixes. É a única forma que eu tenho para lhe explicar. Porque, pastor, nós ainda não pagamos a primeira parcela, mas Deus está multiplicando o dinheiro dessa igreja, que hoje nós temos condições de pagar a primeira, a segunda e a terceira parcela. E eu comecei a chorar, irmãos. Eu comecei a chorar. Que isso, irmão Machado? Aqui, pastor, eu lhe mostro. Hoje a igreja tem condição de pagar a primeira, a segunda e a terceira parcela. Eu caí no chão, me ajoelhei, ele abraçou comigo e ficamos ali orando juntos, agradecendo o poder de Deus, irmãos. Então confia no Senhor, seja fiel ao Senhor, haja na base da fidelidade diante do Senhor. Se há deserto de enfermidades, Deus promete cura, cura, em nome de Jesus, cura. Deus promete isso. Se há desertos de relacionamentos, o Senhor está prometendo o reencontro desses relacionamentos. Meu irmão, dê um basta nesse negócio de não falar com A, B e C. Hoje, procure alguém e faça as pazes, perdoa um ao outro. Não seja, orgulhoso naquilo que Deus tem feito para você fazer nessa igreja. Não seja orgulhoso não, seja simples. Entenda que isso aqui é corpo, ninguém é melhor do que ninguém, somos todos iguais. Então, por causa disso, talvez está havendo desencontros, mas nessa manhã, Deus está provendo reencontros aqui nessa igreja. Desse deserto nós não vamos padecer, em nome de Jesus. E agora, olha, se há deserto de injustiças, o Senhor promete justiça divina. Divina. Porque o homem, ele causa injustiça nas nossas vidas.
e que muitas vezes nos leva a chorar e até mesmo levar para um deserto. Se alguém fez uma injustiça com você, ou se você sabe de alguém que está passando hoje por uma injustiça feita por homens, diga para essa pessoa: confia na justiça de Deus. Deus não vai permitir que homem nenhum seja injusto com nós, seu povo, que somos justos. Se você está sozinho nesse seu deserto, então não chore. Se você está vivendo hoje um deserto, querido, não abaixe a sua cabeça, mas esteja preparado. Preparado para quê, Senhor? Porque o Senhor vai ter um encontro com você no teu deserto. Se você está no deserto, comece a perceber que a areia ao seu redor, ela está se movimentando, ela está se mexendo. Sabe o que é? São os passos do Senhor se aproximando de você. Ele vai chegar perto de você. Agora, lembrando, Ele vai querer uma resposta sua. Ele vai querer uma decisão sua. Ele vai querer que você quebre todo o seu orgulho e se torne uma pessoa humilde. E aí sim, Ele te levou lá para o deserto. Você está lá. Ele te tratou. Ele vai fazer assim: agora me estenda as suas mãos. Você vai estender as mãos. Ele vai dizer: levanta. Você vai levantar. Ele disse: agora vamos sair do deserto juntos. Eu estou aqui contigo. Você pode aplaudir a esse Deus? Ele vai sair contigo, de mão dadas. De mão dadas. Concluindo então aqui a minha palavra. Eu aprendo que, ainda que estejamos num deserto, se o nosso coração estiver disponível para um tratamento, sempre vai haver uma fonte de esperança. Se você reparar, lá no início, o primeiro texto que eu li, diz que Agar fugiu para o deserto e ficou próximo de uma fonte, no caminho do deserto de Sur. Uma fonte. Sabe qual a lição que eu aprendo aqui? Deus me leva para um deserto. E em todo deserto existencial, quando estamos com Deus, sempre vai haver uma fonte de Deus perto da gente. Você não está sozinho. Deus está com você. Nunca se esqueça que muitas vezes o deserto, ele começa na nossa vida cristã, fazendo com que a gente venha crescer, melhorar nosso processo de vida cristã. Isso pode acontecer lá no deserto. Porque muitas vezes é no deserto que a gente vai tomar a decisão que precisamos ser crentes autênticos. Lembra lá de um documento autenticado? Um dia desse eu tive que fazer isso. Tive que levar um original para autenticar o outro, a xerox daquele documento. É assim que Deus faz comigo e com você. Muitas vezes Ele vai levar você para um deserto, para que você tome uma atitude de ser um crente autenticado nas suas relações e no seu exercício de vida cristã. Você quer fazer a tua oração nesse momento? Eu quero te dar essa permissão. Sinta-se como se estivesse num deserto, mas falando com Deus. Esquece as pessoas que estão aqui ao teu redor. É você e Deus no deserto. Mas olha, é você e Deus. Fala com Ele agora. Abre teu coração diante do Senhor. Diz qual é o teu deserto existencial para Ele. E deixa Ele tratar a tua vida. Deixa Ele cuidar da tua vida. E quando você abrir os seus olhos após a sua oração, pode ter certeza, com os seus olhos espirituais, você vai perceber que o Senhor está do teu lado para te ajudar a sair do teu deserto. Você recebe essa palavra? Você quer aplaudir ao Deus